Opa, tudo bem? Se você provavelmente entrou nesse vídeo é porque você tem uma dúvida que acredito que é uma das dúvidas mais populares do dia a dia. O populismo realmente é bom ou ruim? A gente vê essa palavra sendo utilizada pelas grandes mídias nos últimos anos. Muitas empresas utilizam, políticos, familiares, às vezes como uma coisa boa, às vezes como uma coisa ruim, como uma forma de pejorativa do termo. As grandes mídias, por exemplo, utilizam em vários momentos. Você vê ali falando de populismo de Donald Trump, um populismo na Alemanha, um populismo na Europa, o populismo do Brasil, por exemplo, a Era Vargas. Você vê alguns falando que é uma coisa boa, por exemplo, você lembra de Getúlio Vargas como uma coisa interessante, a questão dos direitos trabalhistas. Outras pessoas a gente pode ver como uma coisa ruim, o populismo em determinados que afligem o Brasil, por exemplo, o populismo de Donald Trump. Mas realmente, você sabe se ele é bom ou ruim? Você consegue fazer essa analogia? Então, deixa eu tentar explicar para você da primeira maneira. O populismo, como um termo, eu trouxe dois conceitos práticos: um de dicionário do Google, que aí é o que normalmente as pessoas usam, e um do Cielo Brasil, que é uma empresa que é uma marca que faz alguns resumos, né? Interpretações e tal, alguns artigos. E se você fizer uma análise das duas, você percebe que os textos, um é claramente maior e o outro é menor, mas se você fizer a leitura dos dois, no final você vai perceber que existe uma ideia semelhante. O que é essa? Qual que é essa ideia semelhante entre elas? É a prática da política que tem um serviço, um interesse de servir classe de menor poder econômico. Mas o que seria esse interesse em servir a classe de menor poder econômico? Seria basicamente medidas políticas de um poder executivo, legislativo ou judiciário que busquem viabilizar, buscar como principal melhorar a classe de vida da classe média, da classe baixa, da classe média alta, da classe média baixa. Por quê? Porque essas pessoas são as menores detentoras e as que constituem o maior poder, que constituem a maior base de pessoas na população, entende? Então, basicamente, o populismo ele viabiliza, por exemplo, saúde, educação, a quem essas pessoas que estão à base, que servem o sistema e realizam medidas de acúmulo de capital, que realizam os trabalhos diários, como garis, médicos, os cirurgiões dentistas. Entende? Essa é o populismo. Ele busca viabilizar essas pessoas como principal. Então, basicamente, você vai ver o populismo, em termo assim, uma política que ajuda o povo em tese. Mas a gente vê essa ideia, mas por que que existe um espalhamento tão grande no mundo? Eu vou colocar aí um tópico que eu achei numa biografia, que provavelmente o link vai estar aí embaixo, que é uma biografia falando sobre a antiga Tchecoslováquia, né, depois da separação. Se eu não me engano, é isso o tópico certo. E eles criaram, você percebe que o populismo, segundo esse artigo aí nessa região, teve uma espalhação muito forte, mas você percebe que eles criaram uma separação, que é para dizer que existe um lado que é inimigo e um outro lado que é o amigo, o seu senhor bonzinho. E eu entendi essa interpretação, eu fiz uma interpretação que o populismo está se espalhando pelo mundo, está tendo mudança, sempre usufruindo. Se você perceber aí, tem um lado que é inimigos, mentira, traição, e depois amigos, nós, cidadãos iguais, senso comum, não políticos, pureza, autointeresses, ideologias, incompetências. Aí a ideia de criar de formas de muitas vezes de forma irracional, criar uma coisa de usufruir falas, falsos bordões, frases falsas de conhecimento de ampliar o controle sobre a população. Então você percebe que muitas vezes o populismo não é usado da forma que deveria. Às vezes você percebe que é só uma massa de controle das pessoas que vivem o seu dia a dia. Você pode perceber que às vezes as pessoas elas são controladas para acreditar que aquele político é bom pelo fato de ter feito uma medida para o povo. Eu poderia usar aqui várias pessoas que realizaram medidas populistas que muitas vezes realizam um controle sobre a população. Eu vou usar uma pessoa que provavelmente você e eu ou qualquer pessoa no mundo já viu,
que no mundo, na questão do Brasil mesmo, né? Que é o que a gente mais estuda, a questão de Getúlio Vargas. A gente tem uma visão de getulista muito interessante, porque se você for fazer uma análise densa do material de Getúlio Vargas, você percebe que ele muitas vezes é uma pessoa que é, querendo ou não, de causas extremistas. Você percebe que ele teve medidas contra a imigração, ele tinha um fascínio por aquela questão do lado do eixo na Segunda Guerra. Você percebe que ele tinha um leve teor fascista, entende? Ele tinha um leve teor desse namoro com essa ideologia, mas também percebe que muitas pessoas usufruem e gostam dele pelo fato das medidas que ele realizou para o povo. Ele faz esse discurso do povo para o povo, então você percebe que ele tinha uma questão mais, mesmo ele tendo todo aquele lado extremista, um lado mais que gostasse dessa ideologia ditatorial, ele namorava com muitas questões populistas. Você percebe, por exemplo, a questão da lei trabalhista, eh, as outras medidas que ele tomou que são populistas de fato, mas você percebe que ele tinha esse namoro muito forte ideologicamente. Tanto que ele criou uma lei de anti-imigração contra anti-judeus, vários grupos de etnias ou grupos de estilo de vida, pelo simples fato de não gostar delas e ter medo que elas realizem um mal para o Brasil, baseando-se em medidas preconceituosas e etnocêntricas. Aí você percebe que, mas aí você vai fazendo uma outra analogia. Então o populismo ele tá ligado somente à direita? Porque dependendo da forma que você concordar, você pode ver o Getúlio Vargas como uma direita, uma extrema direita, Donald Trump como uma direita muito forte, a primeira pessoa que eu soltei sobre as medidas. Você vê um populismo surgindo de novo na Alemanha nos últimos anos, um populismo muito forte e intrigante, se você for fazer uma análise prévia e depois eu vou colocar algumas notícias aí para ajudar a basear meu fato. Você percebe que a estrelinha daquele carinha do eixo tá voltando na Alemanha inacreditavelmente. As pessoas, mesmo com tudo que elas sofreram e perceberam, está voltando. Mas por que que tá voltando? Porque por algum motivo, na cabeça de certas pessoas acontece a mesma coisa que aconteceu com Getúlio Vargas. Só que a diferença é que em vez de ser com Getúlio, é com aquela pessoa mesmo que vocês estão imaginando. Mas por que será? Você faz uma análise e percebe que esses movimentos ditatoriais de extrema direita de hoje em dia, você percebe que está voltando a reacender no povo. Mas por que será? Será que é mesmo só da extrema direita também? Vamos fazer uma pequena analogia. Na Alemanha está ressurgindo movimentos, na Itália também é muito forte, em Portugal também tem medidas fortes populistas de extrema direita. Você percebe que nas últimas eleições quem concorreu e teve muito apoio popular foram pessoas da extrema direita que defendem a política de anti-imigração contra os brasileiros, em Portugal, por exemplo. Você tem alguns movimentos disso na França. Basicamente a Europa e esses polos, até mesmo na Ásia, estão voltando com essas medidas de extrema direita que são muito populistas na sua essência para tentar ganhar o apoio do povo. Porque a extrema direita, ela, na maioria das vezes, luta contra essa ideia do comunismo. Mas voltando, você acha mesmo que só existe populismo na extrema direita? Porque pelo jeito que eu falo, só existe populismo na extrema direita. É aí que a gente se engana. Porque o populismo ele não é uma medida política ou ideológica. Ele é uma medida de política para o povo. Então você tem claramente políticos de esquerda que são populistas. Vamos fazer uma análise breve sobre medidas políticas de esquerda. Se existe mesmo um político de esquerda. Vamos começar pelo claríssimo fato. João Goulart. Vamos fazer a análise de João Goulart. João Goulart esteve na China quando recebeu o cargo para assumir. Jânio Quadros havia sido pedido, né, basicamente pedido demissão do cargo. João Goulart estava na China e acabou recebendo esse cargo de presidente, no seu colo, é claro, mas recebeu. E quando ele volta para o Brasil, ele tendo visões claramente de esquerdas, claramente comunistas, sociais, né, nesse termo mais técnico, você percebe que ele tinha caráter de populismo. Por exemplo, as propostas que ele fez, né,
antes de ser deposto, que eu não lembro o nome agora, porque me fugiu o nome, me desculpa, você percebe que ele tinha um claro governo de esquerda que era populista também, porque reforma agrária, caráter de mudança de leis, questão de propriedades, e essa característica de dar à pessoa de classe mais baixa esse direito é também uma medida populista aqui. Você tem em outros lugares, por exemplo, na União Soviética, eh, na Ásia, na China, em Bangladesh, Vietnã, você tem medidas populistas lá de esquerda, independente do ano, muitas vezes muito tempo atrás que eu falo, às vezes recente. Então, você percebe que o populismo ele não é uma medida somente da extrema direita ou da direita em si, mas também é da esquerda. E você percebe que essa criação de ideologia, ela vai se juntando com essa ideia. Por quê? Porque você deve lembrar que o populismo, ele arrecada muito voto. Independente de ele ser bom ou ruim, ele arrecada muito, muito, muito voto. Então, se você for fazer uma análise, por que que existe o populismo em si? Eu, agora é a parte que entra a minha opinião, desde tudo, já só construindo a ideia que eu queria construir aqui. O populismo, para mim, ele é visto como uma coisa que é basicamente uma arrecadadora de votos muito forte. Por que que você acha que muitas vezes aqui no Brasil, um político, o presidente, ganha sempre, a maioria das vezes, né? Ano passado, não, ano em 2023, correto? 22 para 23, né? Que aconteceu a eleição. Não ganhou o presidente que estava concorrendo, o que é atualmente na época era o presidente Jair Messias Bolsonaro, perdeu para agora o atual presidente, o presidente Lula. Porque teve um caráter não só técnico, teve toda aquela questão dele na pandemia, que fez ele perder basicamente o voto, mas ele teria ganho se não tivesse acontecido aquela. A questão é essa. As pessoas só começaram a entender o Bolsonaro depois da eleição da questão da pandemia, porque se não houvesse a pandemia, provavelmente o Jair Messias Bolsonaro ainda seria o presidente. Mesmo que ele seja, para mim, um presidente que eu não goste, ele só não ganhou, só perdeu a eleição pelo fato de ter ocorrido a pandemia, porque se não houvesse ocorrido essa pandemia, ele ainda continuaria sendo o atual presidente. E por que o Luiz Inácio Lula ganhou? Por causa do tempo onde ele viveu, na época que ele foi presidente há muito tempo atrás, quando ele faz as medidas que ele fez, o povo ganha ele como uma figura. O povo, eu não digo a classe média alta nem classe média média, eu digo a classe média baixa e a classe baixa. As pessoas que estão na extrema pobreza, aquelas pessoas que vivem o dia a dia para sair de casa e tentar achar alguma coisa para comer, que se preocupam em fechar a conta, tentar fechar a conta no final do mês positiva. Uma pessoa que trabalha numa escala que às vezes não ganha o suficiente, essas pessoas viam no Luiz Inácio uma característica de medidas populistas que ele fez para elas. Então eles viam nessa pessoa uma pessoa que eles podiam confiar. O populismo atualmente, ele é mais um serviço de ganhar voto do que um serviço de prestação realmente de qualidade a essas pessoas. Após essa explicação toda de pronunciamento da minha explicação do que eu quero dizer para vocês, aí nós entramos naquela questão, né? Entramos nesse final para finalizar a minha ideia. Será que o populismo ele é bom ou ele é ruim? Eu posso ter me estendido em alguns momentos, ter basicamente só provado nada para muitas pessoas, eu posso estar só falando abobrinha para alguém, mas a verdade é, o que que nós podemos entender como populismo ser bom ou ruim? A ideia que eu quero trazer aqui para vocês é que o populismo ele em si, em tese, na sua essência, nas suas ideias básicas, ele é bom. Ele é muito bom. Ele é, querendo ou não, uma medida que auxilia muitas pessoas. Mas a maneira que ele é utilizado e a maneira que ele é usufruído para o povo é uma maneira corrupta, porque ela só quer tirar o lucro. Em tese, o lucro seria o voto, né? Porque no Brasil é por voto. O voto dessa pessoa, o lucro, que é basicamente isso, é poder estar mais 4 anos no governo. Mais 4, 8, 16. Porque a política é basicamente um cargo de carreira hoje aqui no Brasil.
Porque as pessoas realizam pequenas medidas populistas, que essas pequenas medidas populistas fazem isso a pessoa estagnar nessa ideia de ter um pouco, mas já ser o suficiente. Por que tantos prefeitos são reeleitos e mantêm outras pessoas no cargo por fazer um asfalto? Por causa dessa medida populista. Porque uma pessoa que nunca teve asfalto na casa dela, mesmo que esse asfalto seja sem drenagem, seja de péssima qualidade, sem saneamento básico, sem todas as necessidades básicas, essa pessoa ela fica feliz por na frente da sua casa ter um asfalto para ela não sujar o carro dela com barro. Entende? O populismo ele, em tese é bom, mas a maneira que é utilizada aqui no Brasil e no mundo, às vezes faz a gente ter uma pequena perda da realidade. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, mesmo que eu seja que provavelmente você vai ter assistido, muitas pessoas vão ter concordado, outras discordado, talvez eu tenha ajudado alguém, esse era o meu intuito. E então, por favor, divulguem, deixem o like e se inscrevam no canal porque eu e o editor a gente precisa fechar a final da conta do mês para poder comer alguma coisa, né? E ele tá sendo pago com uma coxinha e uma Coca-Cola, né? Por favor, editor, não me mate. Obrigado e até o próximo vídeo.